isso, irmãos e irmãs, chegamos ao final da nossa aula. Tenham todos uma boa semana. Prezados irmãos e irmãs, quero convidá-los para as aulas da Escola Dominical aqui da Catedral Evangélica de São Paulo. Igreja esta que é mãe do presbiterianismo aqui na cidade e também em todo o estado. As nossas aulas são transmitidas ao vivo, sempre aos domingos, a partir das 9h30. Nosso objetivo é compartilhar com vocês as riquezas do Evangelho de Cristo a partir de temas e assuntos relevantes para a nossa vida e para a nossa fé. Nas aulas, nós lemos, estudamos e refletimos a Palavra de Deus, com o propósito de sermos edificados e transformados mediante a presença e o agir do Espírito Santo em nós. Contamos com vocês em nossas aulas da Escola Dominical. Bom dia, meus amados irmãos. Estamos aqui juntos hoje para mais uma escola dominical. Meu nome é Cíntia Villani, sou membro aqui da Catedral Evangélica de São Paulo e estarei nos próximos minutos compartilhando com vocês esse tema tão caro, tão importante que eu recebi a convite do querido Reverendo Reginaldo. Amar por meio da escuta ativa. Como fazer isso? Convido vocês para inicialmente lermos juntos o primeiro livro de Pedro, capítulo 4, dos versos 7 ao 11. Vamos comigo? Ora, o fim de todas as coisas está próximo. Sede, portanto, criteriosos e sóbrios a bem das vossas orações. Acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Sede mutualmente hospitaleiros, sem murmuração. Servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus supre, para que em todas as coisas seja Deus glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Oremos. Pai amado, obrigado por esta manhã, obrigado por mais uma oportunidade que temos juntos como igreja, conhecer um pouquinho mais do Senhor, estar um pouquinho mais perto de Ti e aprendermos a ser uma igreja diaconal, aprendermos a escutar o nosso próximo e ajudar-nos como verdadeiramente um só corpo que somos em Cristo Jesus. Desde já lhe agradeço, em nome de seu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Amar por meio da escuta ativa. Como fazer isso? Como amar em tempos tão difíceis como nós estamos vivendo? Quando o reverendo Reginaldo me convidou, na hora me veio à mente um trecho de Mário Quintana que eu compartilho com os irmãos agora. Cego é aquele que não vê seu próximo morrer de frio, de fome, de miséria. Surdo é aquele que não tem tempo de ouvir um desabafo de um amigo ou apelo de um irmão. Ter escuta ativa é saber que a pessoa que está ali ao seu lado está desabafando, fazendo um apelo para ajuda. E ele não precisa de um sermão, de
Eu te avisei. Você não quis me escutar. Ah, mas é assim mesmo, né? Você sempre foi cabeça dura. Não sei por que eu tava esperando algo diferente de você. Alguém que tá pedindo ajuda, ela não quer ouvir isso. Ela já tá em sofrimento, já tá angustiada, já acha que nada vai acontecer na vida dela de positivo e ela precisa de uma mão estendida. Ela precisa de um apoio, de um ombro amigo e, falando da aula, de um ouvido amigo. Mas como fazer isso? Não tem como falarmos de escuta ativa se a gente não começar pelo básico. E Cíntia, qual é o básico? O básico é não entrarmos nesse fluxo automático da vida que temos hoje, na qual o sentir de sentimento e o sentido da vida muitas vezes estão passando no estalar de dedos de forma despercebida. É quando alguém te envia um áudio, não é para dar um play no Viva Voz e deixa eu aproveitar aqui, adiantar a comida, deixa eu colocar a louça, deixa eu ver se fulano respondeu o e-mail. Não, é quando a pessoa te enviou um áudio e você parar para escutar esse áudio. Quando você estiver falando com alguém no telefone, não é colocar aqui no ombro ou também colocar no Viva Voz e estar falando com ela e fazendo outras coisas. Você não vai estar escutando, você estará ouvindo. Qual a diferença? Aqui juntos, nesta manhã, enquanto estamos escutando essa aula, você e eu, estamos ouvindo outros barulhos ao nosso redor. Eu estou ouvindo o barulho da obra do metrô, minha cachorrinha aqui correndo, minha filha. Você também com certeza está ouvindo outros ruídos. Mas você escolheu focar nessa aula. Quando focamos a nossa atenção, estamos dando o primeiro passo para a escutativa. Segundo passo dessa escutativa é escutar sem julgar. Às vezes dá vontade mesmo de, nossa, mas quantas vezes eu avisei o fulaninho? Ai, mas eu disse, eu tinha certeza. Sim, isso é um diálogo interno travado com nós mesmos, porque a gente sofre junto com o nosso próximo, principalmente se a gente fez parte de uma tomada de decisão que, no nosso ponto de vista, deveria ter sido seguido a nossa direção e o fulaninho não seguiu. Mas já foi, já aconteceu. Agora precisamos estar de mãos estendidas para essa pessoa. Porque escutar não é julgar, e quando julgamos não há amor, e sem amor não conseguimos ter uma escuta ativa. E aí te chama a atenção pelo verso 8 que lemos agora há pouco. Acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. O que é ter amor intenso? O amor intenso e verdadeiro vem de Deus. Você, eu, nós não podemos amar com o amor dele sem ele. Pela arte sacra, já repararam que a maior parte das vezes Deus é representado por uma mão? A obra mais famosa, temos uma mão e um dedinho lá do homem, de Adão. Por que Deus é representado pelas artes sacras, preferencialmente pela mão? Porque o nosso Deus, o Deus cristão, é um Deus que faz, é um Deus que age, é um Deus que ampara. E essa é a missão nossa como cristãos. Essa é a nossa missão como igreja. Ter uma escuta ativa, estender a mão, como temos trabalhado alguns domingos aqui na escola dominical. Temos que nos lembrarmos de sermos uma igreja diaconal, uma igreja que utiliza a escuta ativa diante da missão de ajudar as pessoas que nos procuram. E como fazer isso? Preciso ser psicólogo? Preciso ser conselheiro? Preciso ser psiquiatra?
Não. Convido vocês agora, amados irmãos, a abrirem o livro de Isaías, capítulo 50, verso 4. Quando estamos falando do servo sofredor, olha que interessante e importante pararmos para refletirmos no verso 4. Isaías 50, verso 4. O Senhor Deus me deu língua de eruditos, para que eu saiba dizer boa palavra ao cansado. Ele me desperta todas as manhãs, desperta meu ouvido para que eu ouça com os eruditos. Ou seja, Deus nos dá a capacidade para escutar. E nos tempos difíceis que estamos vivendo, nós precisamos escutar o que as pessoas estão vivendo. E por isso quero compartilhar agora uma composição do querido e saudoso Sérgio Pimenta, que retrata muito bem os dias de hoje. Se chama Sob Pressão. Este mal que aflige o teu coração, árvore de profunda raiz, seja o desemprego, a fome, a solidão, perceber-se ser o que não quis. Este mal que pisa em cima da razão, teu carrasco, teu jurado e juiz, informa, deforma, causa implosão, que apaga a esperança de giz. Este mal que escapa da tua mão, impondo dura cerviz, como escapar-lhe à ação? Fugir-lhe a diretriz? Em Jesus está o rumo e solução, pois realiza sempre aquilo que diz. Nele há esperança, mesmo na pressão. Só em Cristo o homem é feliz. Só em Cristo o homem é feliz. Ou seja, a pessoa que está ao nosso lado, desabafando, está vivendo algum tipo desses conflitos, tantos outros que nós temos vivido na pandemia, que aflige o coração, angustia a alma dela, e que nós precisamos estar com a mão estendida como igreja diaconal para lembrá-la de Jesus. Que Jesus está com ela, que o tempo todo Deus é bom. Mas para a gente ajudá-la, a gente precisa escutá-la. E escutá-la é entender qual tipo de conflito que ela está vivendo e como agir. Amar por meio da escutativa é, portanto, saber escutar, mas também saber dar o retorno correto. E, infelizmente, temos vivido um tempo de grande falta de tato. Tato de saber escutar e tato de saber falar o que ela precisa. Diante de um sofrimento, a pessoa convive com uma angústia que parece não ser solucionável. Ou ela acha que é a responsabilidade do outro e tem dificuldade para sair da zona de conforto e tomar uma decisão para mudar a vida dela. Por isso, quero compartilhar agora com os irmãos os 4 tipos de conflito que a pessoa vive, porque se a gente entender o tipo de conflito que ela está vivendo, se a gente saber escutar o desabafo dela por meio desse conflito, nós vamos conseguir ajudá-la, e também vou compartilhar 5 formas mais saudáveis também de estar ajudando o nosso próximo. Vamos lá? Começo compartilhando com vocês o tipo de conflito escalonamento. O que é isso? Escalonar, né? Um após o outro. É quando, vou me colocar aqui, estou escutando uma pessoa e ela está me dizendo B sobre uma situação vivida. E eu estou lá falando sobre A. Ela vai e me fala C. Eu vou e repito A. Ela vai e fala D. Eu vou e repito A. E ela vai e fala X. Eu vou e repito A. E ela vai e fala A linha. Caramba, você não tá querendo ajuda? Você tem certeza? Eu tô aqui, eu tô te falando.
Levanta a mão quem nunca perdeu a paciência ao tentar ajudar uma pessoa que parece que está dando diversas desculpas para uma situação. Vamos aprender a escutar de forma ativa. Tem pessoas que, diante do conflito, elas não conseguem ter uma única linha mestre de direção. Elas precisam sobrepor o B, o C, o D, o X, a linha, B linha, para então formar uma opinião, um conceito. E nós precisamos entender isso e não perder a paciência ou não tentar, desculpa, vou deixar bem coloquial, fazer com que ela engula aquela orientação de fazer o A conforme estamos dizendo. Um segundo tipo de conflito é a anulação. É quando você está ali aconselhando, orientando e a pessoa diz, não, mas eu já fiz isso. Não, mas não vai funcionar comigo. Não. Olha, eu sempre fiz desse jeito. É um momento difícil, um momento ruim de economia. Não, mas Deus sabe de todas as coisas. Eu só quero uma palavra amiga mesmo. Mas eu tô bem, viu? Não precisa se preocupar comigo. Essa pessoa precisa sim de ajuda, mas ela está num conflito, repito, tão grande que ela não consegue ouvir formas de auxílio. E nós precisamos identificar isso para saber como ajudar uma pessoa que tem esse tipo de desabafo, esse tipo de fala. Eu brinco que é a síndrome de Gabriela, né, de Jorge Amado, nasci assim, morri assim. A gente precisa saber reconhecer uma pessoa que age dessa forma. Um terceiro tipo é a retirada e prevenção. O que é isso? Quando a pessoa te procura, te manda um zap, te acha pelo Twitter, fala que precisa urgentemente, marca com você, conversa, e depois parece que toma chá de sumiço. Nossa, mas será que ela não quer ajuda? Ou, poxa, será que eu disse alguma coisa errada? Às vezes nós temos essa sensação de culpa. Mas não. Que ela está nesse movimento de pedir ajuda, mas às vezes por vergonha, por um sentimento de fracasso, por se sentir humilhada, ela não consegue se manter nesse movimento de diálogo com você. E um quarto tipo, parecido com a anulação, mas lógico, como eu disse, parecido não é a interpretação negativa. É quando a pessoa acha que você está atacando ela. Você tá ali orientando e ela acha que você tá julgando ela, que tudo que ela faz tá errado, que o seu jeito é o melhor, que o jeito dela é errado. Não, mas isso é muito visível na relação de irmãos, quando irmãos vão ali auxiliar o outro. Não, mas pra você a sua vida sempre deu certo, você sempre passou em entrevista de emprego, você nunca ficou desempregado, você não sabe o que eu tô vivendo. Então, saber reconhecer uma pessoa que esteja desabafando, mas num conflito de escalonamento, anulação, retirada e prevenção ou interpretação negativa, nos auxilia a saber qual a ferramenta que vamos usar para escutá-la e saber falar o que ela precisa. Começando, desculpem, gente, às vezes na tradução da psicologia fica um português meio estranho, meio arcaico, que é o caso dessa primeira. Pergueredor. O que é o pergueredor? Pergueredor é a primeira forma que nós temos de auxiliar uma pessoa em conflito. É quando nós tomamos a decisão de criar algum vínculo, algum ambiente, alguma situação agradável. Se eu sei que aquela pessoa gosta de tomar café, convidá-la para tomar um café. Se ela gosta de caminhar, de correr, se pratica esportes, é tentar fazer algo junto com ela, ir para um parque. Se é uma pessoa que gosta de série, indicar uma série para ela. Olha, você já assistiu o episódio tal da série? Não, olha, assista e depois me fale. Essa posição que nós nos colocamos de pergueridor cria um vínculo, uma esfera na qual, ao começar
começarmos a orientar a pessoa após ela ter desabafado, teremos mais sucesso para ajudá-la, porque estamos criando um ambiente de escuta ativa. Uma segunda forma, e você pode até estranhar agora, se chama distanciador. Assim, Cíntia, distanciador. É quando nós sabemos que aquela pessoa, ela quer nos escutar, mas é no tempo dela. Então eu falo com ela hoje, daqui 3 dias, daqui uma semana, daqui 15 dias, porque é uma pessoa que precisa de ter tempo para elaborar. Lembra daquele tipo de conflito escalonamento? Pois é, entraria aqui. Com uma pessoa que tem esse perfil de precisar pensar, sobrepor várias camadas de pensamentos, quando agimos de forma distanciadora, nós conseguimos ajudar essa pessoa. Uma outra forma de ajudá-la é reconhecer o tempo também dessa pessoa e sermos hipofuncionais. Hoje eu compartilho da palavra do Senhor. Daqui a algum tempo eu posso passar um link de um culto, posso convidá-la para fazer alguma coisa. É quando eu ajudo, mas ali, não estou distante, mas eu também não estou tão presente. Às vezes precisamos ser o contrário, que é o quarto tipo, é o hiperfuncional. É quando você sabe que a pessoa está naquele sofrimento, naquela angústia, mas é ligada no 220 e precisa de muitas coisas e para ontem. Para esse tipo de pessoa, você precisa usar de todos os recursos, tudo junto e misturado. Porque ela precisa. E o último tipo é o recriminador. Cíntia, o que é o recriminador? Não é porque a pessoa está passando por aquela dificuldade, por uma perda pessoal, econômica, de trabalho, que nós vamos passar a mão na cabeça dela apenas. Às vezes essa pessoa, ela precisa ter atitude, ter uma tomada de decisão para sair daquilo que ela está vivendo. Mas ela não tem forças. E você pode ser aquela mão estendida. Mas para isso, você precisa exortá-la, você precisa ajudá-la. Ter escuta ativa, então, é reconhecer os 4 tipos de conflito que uma pessoa pode estar vivendo, reconhecer e aplicar quais das 5 possibilidades de ajuda é possível. E quando você achar que, mas Cíntia, aquela pessoa não está preparada para isso, como que eu vou chamar atenção? Você acabou de dizer que eu não posso julgar. Realmente, julgar nós não podemos, mas em todo o processo de escuta ativa, de auxílio, nós não podemos esquecer e convido você para lermos junto o que está escrito no 2º livro de Timóteo, capítulo 4, versos 2. Vamos ler? Desculpa, vamos um versículo antes, ali do 1º versículo. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu reino. Nos atentemos agora, verso 2. Pregue a palavra, insta, quer seja oportuna, quer não, vírgula, corrija, vírgula, repreenda, vírgula, exorta com toda a longanimidade e doutrina. Ou seja, precisamos exortar sim, sempre que necessário, com amor intenso, com amor que vem de Deus. E quando bater aquele medo, aquele receio de mas eu não sei o que vou fazer, e quero ler novamente o livro de Isaías, capítulo 54. O Senhor Deus me deu língua de eruditos, para que eu saiba dizer
boa palavra alcançado. Ele me desperta todas as manhãs, desperta meu ouvido para que eu ouça com os eruditos. Deus nos capacita. Acredite, Ele vai continuar te usando, vai continuar nos usando para sermos uma igreja diaconal por meio do amor. E por meio desse amor, oferecer escutativa que o nosso próximo precisa. E termino essa aula compartilhando uma canção que eu gosto muito, uma canção de João Alexandre, chamado Por Sermos Irmãos. Ela tem um histórico, toda a composição tem um histórico. O João Alexandre tinha tido aí uma pequena briguinha aí com o irmão, com o Guilherme Kerr. Ele conta essa história aí em várias entrevistas. E mesmo, irmãos, mesmo havendo diferenças gritantes como temos vivido nesse tempo de pandemia, mesmo que nós tenhamos pensamentos diferentes do nosso amado irmão, da nossa amada irmã, todos nós somos um só corpo em Cristo e precisamos nos ajudar. Por isso, quero terminar essa aula com essa canção, para que nós não deixemos que nossas diferenças nos impossibilite de sermos o bom samaritano na vida de cada pessoa que nos procurar. Que os erros de outrora nos façam pensar que o tempo é agora e não pode esperar, que o amor não tem hora, nem cor, nem lugar, e só tem sentido se a gente se amar. Que a nossa garganta desate esse nó, num abraço apertado, sem medo e sem dó. Que a gente divida entre acordes e tons a honra e o prazer de juntar nossos dons. Que Deus sobre nós multiplique esse amor, sadio e sincero no riso e na dor. Que as nossas canções falem sempre de paz, nem muito de menos, nem pouco de mais. Que a história se faça por sermos irmãos, no peito e na raça, no aperto das mãos. Que as nossas crianças nos vejam assim, amigos no início, no meio e no fim. Que Deus nos ajude e nos abençoe. Que os erros de outrora nos façam pensar que o tempo é agora e não pode esperar. Que o amor não tem hora, nem cor, nem lugar, e só tem sentido se a gente se amar. Que a nossa garganta desate esse nó, num abraço apertado, sem medo e sem dó. Que a gente divida entre acordes e tons a honra e o prazer de juntar nossos dons. Que Deus sobre nós multiplique esse amor, sadio e sincero no riso e na dor. Que as nossas canções falem sempre de paz, nem muito de menos, nem pouco de mais. Que a história se faça por sermos irmãos, no peito e na raça, no aberto das mãos. Que as nossas crianças nos vejam assim, amigos no início, no meio